Fala, galera da terceira série. Saudade de todos vocês. Saudade daquele abraço bem gostoso, das nossas acolhidas matutinas, daquele aconchego diário que nós temos aqui no CEPI Dr. Genserico. Mas, infelizmente, não podemos ter e deveremos, nesse sentido, dar continuidade às nossas aulas. E, para isso, hoje, novamente, estarei trabalhando com vocês o pós-médio de matemática, com um conteúdo, cálculo de área de algumas figuras planas. Por que eu resolvi fazer uma retomada de figuras planas? Porque dia após dia nós estamos trabalhando com o cálculo de volume de alguns poliedros. E nós sabemos que ao trabalhar com cálculo de volume de poliedros, sempre vai ser área da base vezes minha altura. E quem é essa área da base? Ela pode ser um círculo, ela pode ser um triângulo, ela pode ser um quadrado, ela pode ser um retângulo. E como então nós poderemos fazer esse cálculo de volume? Vejam bem, no próximo slide eu estarei recordando com vocês algumas fórmulas de como eu calculo essas áreas. Pegando aqui o cálculo, vou colocar o ponteirinho aqui, um minutinho. Pegando o cálculo de área e perímetros de figuras planas. O primeiro que eu estou trabalhando aqui é um triângulo. E observa aqui, através do triângulo, que meus lados são totalmente diferentes. Por quê? No perímetro ele me fala A mais B mais C. Se os três lados são diferentes, eu tenho um triângulo escaleno. Então, vamos lá na classificação do triângulo. Eu tenho um escaleno, um equilátero e um isósceles. Escaleno, três lados diferentes, que é o caso desse aí. Isósceles, dois lados iguais e um diferente. E equilátero, os três lados iguais. Se eu quero calcular o perímetro, tranquilo, basta eu somar os três lados. A mais B mais C. E assim com os outros triângulos também. Se eu quero calcular a área, base vezes altura dividido por 2. Professora, quem é minha altura? É sempre o ângulo formado, sempre o lado que forma o ângulo de 90 graus. A altura está relacionado com o segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus. Característica do quadrado. Os quatro lados são iguais. Outra característica, todos os ângulos internos são 90 graus, todos. A diagonal do quadrado, essas diagonais aqui, qual que é a definição de diagonal? É um segmento de reta não consecutivo que liga um vértice ao outro não consecutivo. Então, é isso aqui, ó. Isso aqui. Se vocês perceberem, a diagonal do quadrado, ela é do mesmo tamanho. Se eu quero calcular o perímetro, 4 vezes o L. Lado mais lado mais lado, 4 vezes o lado. E se eu quero calcular aqui a área? L vezes L, L ao quadrado. Retângulo, se eu quero perímetro, 2 vezes o A mais 2 vezes o B. Ou, se eu quero calcular a área, A vezes B. Área da base vezes a altura. Paralelogramo. A altura aqui que eu falei para vocês. Essa altura aqui em relação à minha figura, ela não forma um ângulo de 90 graus. Vejam bem, cálculo de área. Base vezes minha altura. Aqui ela. A altura forma um ângulo de quantos graus? 90 graus. Se eu quero calcular perímetro, é contorno. Vamos contornar a nossa figura. Losango, diferente do quadrado. Olha aqui, tem várias características diferentes do losango e tem muita gente que não sabe dissociar o que é um quadrado e o que é um losango. Quadrado, ângulos internos 90 graus. Losango, eu tenho um par de ângulo obtuso, fechado, e um par de ângulo, falei errado, um par de ângulo agudo, e um par de ângulos obtuso.
Diagonal, a do quadrado. As duas diagonais que eu tenho são do mesmo tamanho. Agora, olha a diagonal do losango. Eu tenho uma diagonal menor e tenho uma diagonal maior. Como que eu calculo a área desse losango? O produto entre as duas diagonais dividido por 2. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Não esqueçam dessa formulazinha aqui, não. Trapézio. Eu vou ter que somar base maior mais base menor e multiplicar pela minha altura. Olha a altura formando um ângulo de 90 graus aqui. E vou dividir por quanto? Por 2. Então, para eu calcular a área de um trapézio, eu vou adicionar o tamanho das bases, tanto a maior quanto a menor, e multiplicar pela minha altura e dividir por quanto? Por 2. Círculo. Círculo, qual que é a diferença do círculo para a circunferência? Circunferência é nosso contorno, é perímetro. O que é o perímetro? É o meu anel, é um brinco circular. Sabe o durex, quando eu pego aquela parte assim, que tem um contorno, que eu até coloco o durex aqui assim no braço? Isso aqui é contorno. Agora, quando eu falo de cálculo de área, eu estou trabalhando com a superfície, ou seja, com um prato, com um CD, com um DVD, alguma coisa assim no formato circular. Para eu calcular o contorno, basta pegar 2 vezes o PR. Agora, se eu for calcular a área, PR ao quadrado. Lembrando que o π é um número irracional e que a gente utiliza com aproximação mais ou menos 3,14, tá? Em muitos exercícios do Enem, ele já é generoso e coloca o valor como um valor inteiro. Ele coloca valendo 3 unidades. Agora, esse exercício, essa demonstração de fórmula aqui, eu queria muito trabalhar com vocês porque é uma dica que eu vou dar para vocês. Cálculo de área de um triângulo equilátero. A característica de um triângulo equilátero é que os 3 lados são iguais. Então, eu desenhei aqui um triângulo equilátero, aqui é o L, aqui é o L, aqui é o L, olha a altura. Novamente, eu confirmo com vocês que a altura forma um ângulo em relação aqui a 90 graus. Isso aqui é metade do meu lado, esse aqui é a metade do meu lado. Eu dividi esse triângulo nesse triângulo aqui, a altura, metade do meu lado e lado. Se eu quero descobrir quem é minha altura, quem que eu tenho que aplicar? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa sempre vai ser o lado de frente ao ângulo de quem? 90 graus. Então, vamos lá para a aplicação de fórmula. L ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais metade do meu lado ao quadrado. Não é a altura que eu quero, então eu isolei a altura. L ao quadrado permaneceu, metade do lado ao quadrado veio para cá. Se estava positivo, passou negativo. L ao quadrado é o próprio L ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. Bom, percebo que aqui eu estou trabalhando com uma fração cujos denominadores são diferentes. O que eu preciso fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum. Quando eu não tenho nada embaixo do meu valor, ele vale quanto? 1. E o mínimo múltiplo comum entre 1 e 4 vale quanto? 4 para cada um. Qual que é a regrinha? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4, 1 vezes L ao quadrado. 4 dividido por 4, 1 vezes L ao quadrado, próprio L ao quadrado. 4 dividido por 1, 4 vezes H ao quadrado, 4H ao quadrado. Denominadores iguais, o que eu faço? Cancelo meus denominadores. E venho aqui e faço a operação. Não é a altura que eu quero? 4H ao quadrado, que está aqui,
4L² menos L² é igual a 3L². O 4 está multiplicando, passa dividindo. Operação inversa da potência é a raiz. Então, vejam bem. O 3, existe raiz exata de 3? Não, então ele permanece. Posso cancelar minha operação inversa da raiz com minha potência? Então, o L sai. E quem é a raiz quadrada de 4? O 2. Então, se eu quero calcular a altura do meu triângulo equilátero, basta eu pegar meu lado, multiplicar pela raiz quadrada de 3 e dividir por 2. Bom, isso é a altura. Mas e se eu quero calcular a área? A área, nós já sabemos que nós vimos na explicação anterior que é base vezes altura dividido por 2. Então, ó, base, quem é minha base? Meu lado, vezes a altura dividido por 2. Mas quem é a altura? Eu substituo. L raiz de 3 dividido por 2. L vezes L² raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Divisão de frações. Conserva a primeira fração. O que é conservar? Repetir. Ao invés de dividir, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Qual é o inverso de 2? 1 sobre 2. Aí eu faço as continhas. L² vezes raiz de 3 vezes 1. L² raiz de 3. 2 vezes 2, 4. Então, para eu fazer o cálculo da área de um triângulo equilátero, basta a aplicação dessa fórmula aí. L² raiz de 3 sobre 4. Como que eu ensinaria se eu estivesse na sala de aula com vocês? Vai sair tremido, mas está valendo. A regrinha do 2 pequenininho, do 2, a regrinha do 3 e a regrinha do 4. Difícil isso? Qual é a regrinha, professora? 2, 3 e 4. L raiz de 3 sobre 4. Prontinho. Isso só serve para qual triângulo? Triângulo equilátero. Por quê? Por que eu insisto nisso aí? Se você pega um prisma de base hexagonal, na hora que você fizer a divisão do hexagonal, você vai ter 6 triângulos equiláteros. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai colocar 6 vezes L² raiz de 3 sobre 4. Para que isso, professora? Cálculo de volume. E se você tem um prisma, vou apagar aqui. Se eu tenho um prisma de base pentagonal, você vai fazer as divisões, nós teremos 5 triângulos equiláteros. Vezes L² raiz de 3 sobre 4. Ao tanto que fica mais simples. E se você tem apenas, sabe aquele chocolate Toblerone? Pensa que ele é um prisma de base triangular. Se ele é de base triangular e eu quero calcular o volume, L² raiz de 3 sobre 4. Bom, galera, espero que eu tenha contribuído mais uma vez com vocês, aqui para vocês. Alguns exercícios, a resolução de alguns exercícios do Enem. E espero que vocês estejam estudando, porque isso cai, é um dos conteúdos que eles mais gostam de cobrar. E se vocês precisarem da minha ajuda, estamos juntos. Me procure no grupo do WhatsApp, me incomodem, eu quero ser incomodada nesse exato momento. Um grande beijo, fiquem com Deus.